Bom dia, olá pessoal, estamos aqui com mais uma palestra do projeto Pendurarte, que está acontecendo graças ao Prêmio Elizabeth Wanderley de Incentivo à Cultura. Nós fomos aprovados com o projeto em 2023 e agora estamos em execução. Hoje é o último dia de evento e temos o apoio da Fundação Catarinense de Cultura e do governo do estado de Santa Catarina. Ontem tivemos aqui aulas, oficinas, palestra outra vez, que também foi postada, e assim, estamos muito contentes, muito felizes com tudo que está acontecendo. Então hoje essa é a última palestra, que a gente vai estar falando sobre o poliartístico. E o que é isso e por que ele está envolvido com o circo, né? Por que poli? Eu trabalho com essa modalidade lá no meu espaço, que é o Espaço Artístico Vivarte, e algumas pessoas ainda se confundem um pouco com o que isso é e se isso pode ser sim ensinado para crianças ou não, que a mulher que faz poli talvez não seja uma mulher muito, sei lá, que é uma mulher muito ousada ou muito vulgar, algo nesse sentido. Então tem alguns mitos aí que a gente quer conversar sobre vocês, para justamente clarear essa ideia e termos discussão sobre, porque às vezes só falta informação, né? Não é outra coisa. Então essa é a ideia da palestra de hoje, e se vocês puderem participar, compartilhar, comentar, a gente vai estar aqui conversando com vocês. É uma troca, não é para ser algo imposto, né? É uma troca. E é isso. Aqui estamos com a Aline, a intérprete de Libras, nossa aqui parceira. Vamos ter algumas pessoas aqui interagindo, vamos ter uma demonstração também de poliarte. E para começar, vou contar um pouquinho da minha história com o poli. Eu sou bailarina, danço desde pequena. As modalidades que eu mais me identificava era o jazz, a dança de rua. Então eu fiz bastante apresentações, aulas, cursos desde a infância, né? E nunca tinha visto nada de poli na vida, nunca. O primeiro contato que eu tive com isso foi justamente em filmes, em novelas, onde aparecia um poli numa casa de strip. E aí as meninas que estavam lá para talvez fazer um programa, algo nesse sentido, usavam o poli, né? Então eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas têm essa imagem, né? A primeira imagem, o primeiro contato que teve com o poli foi isso. Então eu não acho, como eu posso falar, incomum ou errado que alguém, quando ouve falar em poli, associa isso, né? Porque realmente é o que é mais comum. Mas depois eu trabalhei fora do país, eu dancei fora do país, lá eu conheci pessoas que trabalhavam com o poli de uma outra forma. Um poli mais fitness, que era usado para fortalecimento, para alongamento, flexibilidade. Também com o poli competitivo. O meu primeiro evento de poli de competição que eu participei assistindo foi no Chile. E era um poli competitivo esportivo. E assim, foi totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. Fui convidada porque uma amiga minha participou competindo e ela já tinha 40 anos. Então isso para mim abriu assim a mentalidade, porque eu pensei, meu Deus, uma mulher de 40 anos fazendo um monte de acrobacia numa barra, super forte, e além dela outras pessoas participando também de uma maneira assim totalmente diferente daquela que eu tinha visto nas novelas, nos filmes. Todo cheio de regra, o campeonato num formato bem parecido com o da ginástica. E ali eu pensei, não é só isso, né? Eu até tentei fazer aulas à época, eu acho que foi em 2013 mais ou menos que isso aconteceu. Mas durante a minha estadia lá, a carga horária, minha rotina não me deixava fazer as aulas que eu queria. Mas eu tive o primeiro contato como participante, né, tentante no poli. Depois passaram-se alguns anos e eu fui trabalhar num navio. Nesse navio eu dançava, né, fazia parte do balé do navio, e existia acrobatas. Então alguns faziam power do, que é quando um amigo segura o outro em cima da cabeça, no braço, faziam movimentos de força extrema. Também tinha pessoas que faziam tecido acrobático, tinha pessoas que faziam trapézio, e existia um menino que utilizava uma barra de poli para fazer as acrobacias dele. E aí também outra
mudança, né? Foi a primeira vez que eu vi um homem fazendo. E um homem que não colocava nada de sensualidade, não tinha nada de pejorativo, vulgar, nada disso. Então, também mudou um pouco da minha mentalidade, porque ainda assim, quando eu vi as mulheres lá no meio esportivo, a mulher é um corpo, né, mais sensual, então usa um top, um shorts, a gente já acha, né, nossa, que linda, né, na barra, já tem um pouco dessa, ai, mas tá top e shorts, né? Agora ali era um rapaz que estava de calça jeans, tênis, e às vezes usava camiseta, às vezes estava sem camiseta, mas assim, nada vulgar, né? Então, pra mim foi bem diferente também ter esse contato. E o nome dele era Yuri, Yuri, né? Ainda tá por aí atuando. O nome dele é Yuri e tive amizade com ele, então participando em apresentações com ele, tendo mais amizade, intimidade, eu comecei a dizer que eu tinha interesse, né, em praticar. Então ele me ensinou algumas coisas, a gente fez algumas aulas juntos, só que não era o foco, né? Ali nós estávamos por outro objetivo, que era o trabalho no navio. Mas então foi mais ou menos em 2016 que eu comecei a praticar lá dentro do navio. E pesquisar mais sobre o pole e entender que existiam várias modalidades dentro dessa arte, né? Que não era uma coisa só. Isso foi muito legal, porque ao contrário das pessoas que, como eu antes, assistiam só na TV, no filme, viam aquela mulher rebolando na barra numa casa de strip, eu tive esse contato, né? Eu vi que não era só isso. E isso foi muito bom, porque aí eu já perdi aquele medo de praticar e ser julgada como alguém que era alguém da vida, né? Prostituta, digamos assim. Então, eu já não tinha mais isso. Mas, retornando para minha cidade, que é a cidade de Joaçaba, Santa Catarina, meio oeste catarinense, nós estamos num lugar bem tradicional, que tem muita família que ainda passa por uma certa dificuldade em aceitar algumas coisas que estão mudando na sociedade. Então, chegando aqui, eu comprei uma barra de pole para eu poder treinar em casa, porque na minha cidade não tinha, não existia. E aí começa a dificuldade, porque eu praticando, eu postava foto, postava um vídeo, alguma coisa assim. Então eu já começava a ouvir os comentários, né? Mas pole, o que você fazia fora do país, que você trouxe isso aí? Então, será que você fazia isso lá fora? Associando com que eu trabalhava com esse tipo de pole mais sensual lá fora. Eu nunca trabalhei com pole lá fora. Na verdade, eu tive esse contato diferente lá fora e quis trazer pra cá. Como não existia formação, aulas, nada aqui, eu acabei indo procurar em outras cidades. Então eu fiz aula em Florianópolis, aí eu entendi que existia uma federação que trabalha com pole artístico e pole esportivo, que é a Federação Catarinense de Pole Esporte. Aí fiz formação com eles, comecei a ter contato. Hoje eu faço parte da diretoria da FICA Pole. Fui para Porto Alegre, lá também fiz aulas em outros estúdios, com outras profs. E isso foi me dando uma base para que eu pudesse começar a dar aula também. Então, em 2018, eu abri meu espaço e desde então o espaço tem crescido e tem mais e mais alunos. A gente tem alunos de 6 a 50 e poucos anos e isso, assim, é muito interessante porque eu vejo homens, mulheres, crianças praticando sem esse medo, sem essa vergonha do julgamento que antes, né, existia. Não que acabou, não acabou, existe ainda, mas já se percebe a diferença. Porque quando você vê a prática, né, da modalidade em si, não é a mesma coisa. Existem critérios diferentes, a utilização da roupa, do figurino, a própria intenção que você coloca na coreografia já diferencia muito uma coisa da outra, né? E hoje em dia eu tenho um curso de formação em Pole Kids, que é justamente para a gente poder ter uma base teórica e mostrar para as pessoas que não só é uma modalidade segura para ser ensinada para criança, como também é algo que faz bem para a criança. É algo que não vai dificultar, danificar, sei lá, prejudicar a infância dessa criança, porque ela está fazendo um exercício divertido, legal e principalmente bonito, né? Que fica lindo alguma movimentação lá, a criança fazendo acrobacias na barra. Que não utiliza só a barra, utiliza o chão também e outras coisas.
Então vamos lá, quais são as modalidades de poli, o que é o poli, porque eu estou aqui falando muito e às vezes fica meio abstrato. Então eu coloquei aqui um vídeo que se chama Malakhamb. Esse Malakhamb é uma modalidade indiana que existe há muitos anos, antes de Cristo, assim, a gente não tem exato quando começou, mas lá na Índia é muito forte. E ela é praticamente só feita por homens, executada por homens. E ela tem muito do poli. Então eu vou mostrar pra vocês agora no trechinho, enquanto a gente vai conversando, para vocês verem como tem influência, que a gente acredita, né? A gente, pessoas que pesquisam o poli e gostam de praticar, a gente entende que tem influência. Talvez não nasceu dali, mas bebeu dessa fonte também, sabe? Então, esse seria o Malakhamb. Deixa eu passar um pouquinho que a gente não quer dar história, entendeu? Ainda. Então, vou deixar passando ali as imagens, mas assim, é uma modalidade super masculina, né, que envolve muita força, muita agilidade, rapidez nos movimentos, mas se você observa a movimentação, as travas de joelho, de coxa, de axila, o jeito de pegar naquela barra que eles têm, que é uma madeira, né, é muito parecido com o que a gente faz no poli. E assim, para eles não tem nada de vulgar, não tem nada de associado a strippers ou a clubs, nada. É uma coisa esportiva totalmente masculina, né? Tem meninas que praticam também, mas é essencialmente masculina a modalidade. Então agora eu tenho... O que eu fiz? Desligou. Será que foi a internet? Mau contato. Foi. Então temos mais um aqui que esse é um pouquinho mais... eles ensinando uma pessoa não indiana a praticar, né? Ó, todos homens, né? Então assim, é bem diferente do que o poli, que a maioria das pessoas que praticam hoje, pelo menos na minha cidade, são mulheres. Temos alguns meninos, tem meu irmão que pratica, meu irmão tem 15 anos, tenho crianças que praticam, tenho um aluno, o César, que está aqui hoje também, que também pratica, mas a maioria são mulheres. Passando então agora, a gente vai ver outra modalidade que é muito famosa e muito circense, né? Porque Pendurarte é um projeto circense. Então a gente quer mostrar que o poli tem a ver com o circo também, que é o mastro chinês. O mastro chinês é uma modalidade que vem lá da Ásia e hoje em dia é muito utilizada nos circos. Então, esse é um trecho do mastro chinês. A diferença desse é que a barra é emborrachada. Ela não é uma barra de inox como nós utilizamos no poli. Mas as pegadas, as travas são bem parecidas também. E que ironia, né? Não foi proposital, mas é um homem também praticando. Isso. Então, enquanto vai passando ali, vamos conversando mais um pouco. Hoje em dia, existem alguns espetáculos, principalmente no Cirque du Soleil,
que envolvem o pole como ele é, né? O pole de hoje em dia, o pole que nós praticamos no nosso estúdio lá no Espaço Movarte. Então, já desmistificou um pouco essa ideia é só de strip club, né? Saiu um pouquinho, mas ainda existe umas barreiras a serem enfrentadas para que as pessoas entendam que não é toda a mesma coisa. Sim, existe, a gente reconhece, a gente não julga. Eu, inclusive, vejo algumas meninas que trabalham com a modalidade exotic, que é aquelas que utilizam um salto alto, normalmente usam roupas mais curtas, né, para apresentar, e eu acho lindo, eu não acho que é uma coisa errada. Só que não é o que a gente faz, é outra coisa. Então, entender que existem coisas diferentes não é tudo a mesma coisa, é só isso. Aí começou outra modalidade do circo, né, que não é um maço, mas faz parte do circo também. Aqui também mais um pouquinho do mastro chinês. E o do mastro chinês é interessante que eles precisam utilizar roupas para proteger a pele, diferente de nós que precisamos ficar de shorts e top para aderir na barra, porque senão desliza. Mas é para ser emborrachado. E aí, César, se identifica um pouco? Com certeza. A barra do mastro chinês ela é um pouco mais... a circunferência é um pouquinho maior do que a barra do pole. Mas as travas são bem similares. Isso aqui é uma coisa, eu falo assim, que é uma religião, eu não tenho uma religião. O palco é a minha religião. Não é? Bem parecido. Eu sempre soube, e isso pode ser uma loucura da minha cabeça, mas eu nunca lembro daquele... Então assim, a gente percebe que tem não só semelhança, como... Meu pai sempre conta isso. Por que isso é visto como algo circense, acrobático, artístico e bonito? E se uma mocinha estiver utilizando uma barra um pouquinho diferente, só porque não é emborrachada, aí aquilo já é da strip club. Por quê? Né? Qual que é a diferença? Como se eu entrasse na minha igreja, como se eu entrasse no meu lugar sagrado. Aí aqui é só um bom para vocês perceberem que tem outras formas de utilizar, né? Não só um solo, por exemplo. Lá no Malakamba eles estavam em um grupo, né? Antes. Aqui dá para fazer em duo também. A minha história, então, filosofei. A louca. Daí diz uma mestra pra mim, Ingrid, tu fala coisas lindas. Aí logo tu corta pra pessoa pensar que acredito que tá dando para ouvir, né? Lá de baixo. Sim. É que tá tendo aula ao mesmo tempo, tá? Dentro do projeto a gente tem outras aulas também. Então o pessoal de teatro tá lá embaixo fazendo oficina de teatro agora. Isso, na sexta-feira a gente teve a apresentação de pole, né? Aqui no palco. E todos foram poliartísticos, assim, que envolve muito disso, muito parecido com o que esse duo está fazendo. Mas a modalidade que eles fazem é o mastro chinês, justamente por ser emborrachado e com essa característica de ser um pouquinho maior a barra do que a do pole. Eu acho muito. Achei o máximo. Olha lá, um Aisha com a trava do cotovelo. Enfim, agora chegamos aqui no pole, né? No pole como ele é, competição de pole mesmo. Essa é uma competição categoria elite e pole artístico. Então existe diferença também entre o pole artístico e o pole esportivo. O pole esportivo ele é mais voltado para uma competição de alto rendimento extremo e existem algumas regras que devem ser seguidas na competição. Então as atletas, né, que são atletas, elas precisam treinar para estar aptas a competir e seguir todas essas regras. Já participei de campeonatos onde eu vi atletas fazerem uma apresentação maravilhosa, mas na hora da nota, a nota ser zero, porque elas não conseguiram cumprir com os requisitos que o regulamento pedia. Por exemplo,
se manter tantos segundos em tal figura, ou não fazer mínimo 2 giros na barra. Elas começavam a fazer o primeiro, na metade elas paravam, então não pontuou. E aí fez uma coreografia linda, mas 0. Então o poliesportivo é um pouco mais rígido nesse critério, muito similar com a ginástica artística, que você também assiste e acha tudo lindo, tudo difícil, aí a atleta vai lá e tira uma nota baixa. Então é bem similar com isso. O poliartístico não, ele abre um pouco mais de liberdade assim, pro atleta. Se a música tá rápida, ela vai girar na velocidade da música. Se a música tá lenta, ela pode criar alguma coisa em cima dessa velocidade da música também. Já não fica tão preso a regras. Tem alguns critérios sim, que tem que seguir numa competição de poliartístico, mas não é tão rígido, né? É um pouquinho mais tranquilo nesse sentido. Outra coisa, poliesportivo não pode utilizar figurinos que apareçam no peito, polpa do bumbum, esse tipo de coisa não pode, proibir. Já para também definir uma diferenciação entre uma modalidade e outra, né? O poliartístico já dá uma liberdade a mais, assim. Tudo bem você utilizar uma roupa um pouco mais curta, mas também é ideal que seja algo bonito visualmente, né? Que não seja algo vulgar, digamos assim. Então essa é uma competição de poliartístico. No poliesportivo ela jamais poderia soltar o cabelo, por exemplo. Porque é o artístico. Prof, e os dois podem misturar a dança? Sim, precisa misturar. O poli, ele é uma dança, né? Que é polidance. Então é uma dança do poli. Aí a gente precisa fazer acrobacias, tem que ter, porque a barra é alta, ela tem pelo menos 4 metros de altura numa competição, né? Então, se você não utiliza a barra inteira, por que você está fazendo numa barra de 4 metros, né? Então, o ideal é utilizá-la toda. São 2 barras sempre, então uma fixa e uma giratória, porque a modalidade também tem as 2 coisas, né? Normalmente no estúdio, quando você vai fazer aula, tem a barra fixa e tem a barra giratória, ou a mesma barra pode ficar fixa e giratória. E aí você aprende técnicas nas 2. Então, você tem que saber um pouquinho de cada e demonstrar isso para os jurados. Então, nessa passagem de uma barra fixa para giratória, você vai acabar tendo que dançar. Você não vai andando de uma barra para outra. Então, você vai tentar fazer ou uma coreografia ou acrobacias. Né? E tem muito da ginástica dentro do poli também. A ponte. Mas isso numa competição, eles avaliam também? A parte de solo, sim. Sim. Entra como criatividade, entra como... até a parte acrobática, se a menina faz bastante coisa acrobática, aí fica dentro desse critério. Mas depende muito do campeonato, porque são vários campeonatos. Hoje em dia não tem nas Olimpíadas, por exemplo, né? Então, cada lugar cria um campeonato. Aí depende da regra daquele campeonato que você se adequar. Mas em geral o modelo é esse, assim. Tem que ter as 2 barras, uma fixa e uma giratória. Você tem que utilizar chão, meio plano e altura alta lá em cima. Tem que fazer quedas, tem que fazer movimentos de força extrema, tem que fazer movimentos de flexibilidade. E aí a gente vai aprendendo as técnicas para poder, né, colocar isso. Claro que lá no meu espaço a gente nunca competiu. Para não dizer nunca, a Isa uma vez fez uma coreografia, na verdade eu fiz a coreografia dela, para ela participar de um campeonato, mas foi online, a gente não foi presencial. Então ela já participou, a gente já teve uma coreografia de poli artístico para criança. E aí foi feito todo nos moldes do que o edital pedia, né? Do que o projeto pedia do campeonato. Então ali tinha que ter alguns critérios mínimos, mas aí depende também de qual é a categoria que a pessoa vai se inscrever. Tem o amador. Amador é quem nunca participou antes. Então o amador é bem mais tranquilo, ele não tem tantas exigências, é alguém que está iniciando. Aí depois do amador vem dependendo também do campeonato, vem o profissional. Aí o profissional é alguém que já competiu ou já tem uma formação, daí essa pessoa já vai ser mais exigida. Aí depois tem a elite é quem já está profissional no negócio, já está competindo, já está ganhando coisa, né? Então, aí essa pessoa sim vai ter que seguir certos critérios mais rigorosos. Algo nesse sentido. Vocês têm
Pergunta, uma consideração. Você considera importante ter experiência em outras partes das artes para fazer uma apresentação ou participar de uma competição? Eu acredito. Deixa ela voltar. Isso. Ok. Eu acredito que tudo ajuda. Tudo. O teatro ajuda, a academia ajuda, a natação ajuda, o balé ajuda. É claro que se você quer competir e ser uma atleta profissional de pole, talvez o ideal seria você fazer balé e ginástica, algo nesse sentido. Porque vai te dar uma preparação física muito boa, né? Consciência corporal, etc. Mas se você não tem balé, não tem pole, a ginástica não é essencial. Tem como você se preparar depois, a ponto de estar apto a competir e ganhar, mesmo sem ter feito isso. Tanto que no Brasil hoje a campeã de poliarte mundial é brasileira, é Edi Reis, e ela tem seus 40 e poucos anos, porque ela já é, né, na categoria dela de 40 a mais, ela é a campeã do mundial, e ela era uma mulher que nunca tinha feito nada disso antes. Mas ela encontrou no pole uma modalidade que ela se identificou, insistiu nisso, treinou o suficiente para chegar lá e conseguir não só o campeonato nacional, como o mundial. Então, assim, depende muito da pessoa, mas, claro, quanto mais bagagem você tem, contribui. Eu acredito que ajuda sim. Uma consideração, as duas pessoas que estão aqui comigo hoje, elas participam, tá? Elas praticam. E lá no espaço a gente não tem esse foco da competição. Nosso foco é exercício físico, lazer, recreação e talvez uma apresentação de fim de ano, uma mostra, uma coisa assim. Mas não é o foco competitivo. Assim como no qualquer outro esporte, sei lá, futebol. Tem a escolinha de futebol que vai te levar para a categoria de base, etc. Mas tem aqueles que jogam só futebol do fim de semana para se divertir. Então é mais ou menos a mesma coisa. A Isa, será que tá liberada? Ela não vai subir? Sem dizer, as competições que chamam, mas eu gostaria de fazer Ah, tá. uma consideração. Eu acho que eu nem vou levar ela pra fazer lá na barra. Porque deu pra ver, né? Deu. Pra ver. E daí eu só converso com ela. Pode vir, vou conversar com você. Então, essa daqui é a Isabela Sangali. Eu falei antes que você já participou de uma competição, que você já gravou, né? Que era online, inclusive. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá acelerado? Você vai ter que falar bem alto lá pra gravar, você não vai gravar. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. Tá, Isa, a gente tava falando do poliartístico. Né? O que você acha, assim? Há quantos anos você pratica? Começou quando? O que você pratica até agora? Pode falar, fica à vontade. Eu pratico faz 6 anos, por ali. E eu pratico muito porque eu amo o esporte. Sinceramente, o que me faz ficar nesse esporte é porque eu amo ele. Porque dói, machuca, ter sempre o apoio dos outros também junto, aprender coisas novas, e eu sou uma pessoa que não consigo ficar parada, sabe? E tá sempre fazendo as coisas pra mim é muito divertido e muito legal, porque eu acho que é uma forma de me expressar. Porque eu não sou muito da parte teatral, mas eu gosto muito de dançar. E o pole é uma outra dança que é feita de outro jeito, né? Então eu acho que eu ainda tô aqui porque eu amo mesmo. Porque eu me conectei com o pole. Há 5 anos atrás, eu achava que eu não ia continuar. Mas aí eu me apaixonei e fui continuando. E eu gosto muito da professora. Eu amo muito a professora. E isso me fez ficar cada vez mais.
Claro que Aqui, ó, tem quem tá sempre... participando, quem tá dançando. Ah, Que bonitinho. A Isa é bem dedicada, é uma menina muito dedicada. E o que ela falou de doer é porque realmente quando a gente faz alguns movimentos, principalmente no início, né? Tá aprendendo a movimentação, a pele estranha, porque como você pode ver ali, ela tá de shorts e uma blusinha, né? Então, para travar o joelho, para travar a axila, para travar a barriga, precisa estar com a pele exposta, porque senão desliza na barra. E aí, nesses primeiros contatos, quando você tá aprendendo, dói. Mas depois que o tempo vai acostumando, né? Você tá chorando, garota. Que bonitinha. nossa, Isso faz 4 anos, 5. eu acho que essa faz 4. Era uma neném. Você ali? Você não tinha reparado que era ela? Não! Vai começar quase o horário que não é. Cara, é muito incrível, né? Isso. Ela gravou umas 25 vezes. E que cada hora alguma coisa a gente não conseguia fazer no tempo. É, exatamente. Eu não gostava de alguma coisa interessante. Essa foi para uma apresentação? Hã? Essa gravação? A posição dela. É, Ah. ela é competição. Aí, pronto. E você tem interesse de participar de mais competições? Nossa, eu queria muito participar de mais. Mas eu acho que falta Tempo pra praticar. tempo, um pouco de técnica também. E eu fui treinando mais, viria mais técnica, né? A gente tem que organizar. Até esse ano era a intenção, lembra? É, Só que a prof engravidou. E aí a prof não conseguiu se dedicar a isso, né? Mas de repente, eu chamei a Isa justamente por isso, porque é uma das alunas que está há mais tempo comigo, começou pequenininha no Poliquiz, uma das primeiras alunas, né? E até a gente ia fazer a demonstração, mas acho que pelo tempo e também pela forma que a gente organizou aqui não vai precisar. Mas aí é legal que você deu o seu relato. E você quer falar um pouquinho do que as pessoas falam quando você disse que faz pole? Pode falar real, não precisa mascarar não. é muito preconceito com o pole, realmente. Porque uma vez eu fui falar com uma professora que eu fazia polidense e ela disse, nossa, mas a sua mãe deixa fazer isso? Não é coisa de mulher adulta? Porque eles pensam que pole só existe sensual e que não existe mais outra coisa. Mas é tão legal mostrar para as outras pessoas que realmente pode ser uma arte diferente de não ficar seduzindo, né? Ser realmente uma dança, uma acrobacia, um negócio que é pra se divertir, sabe? E eu sinto muito isso. E os outros é muito preconceito com essa modalidade que é o pole. Então eu acho que é difícil falar pros outros que você faz pole. É bem complicado, até eles entenderem que é outra coisa, que não é isso, que pode ser adaptado, né, para criança e que não só existe o sensual, o com umas botas desse tamanho, altas assim. E isso é muito legal, falar que você faz uma arte diferente dos outros. Que normalmente os outros fazem só dança ou teatro, que é o mais conhecido, né? E mostrar que existem outras modalidades diferentes, principalmente em uma cidade pequena, né? Vamos dizer. Os outros também ficam impressionados, né? Isso é muito legal. E é difícil, né, Isa? Tem muita coisa que a gente faz em aula que demora 1, 2 aulas para entender.
Aí a gente usa o colchão, porque se você faz errado, você pode cair. Exato. Às vezes cai, Às vezes cai. né? Então, assim, impressiona, né? Depois que aprendeu, impressiona. Eu tinha mais alguma pergunta pra te fazer, agora me fugiu. Deixa eu pensar um pouquinho. Era... Bom, vou passar porque já a memória da grávida já foi. Mas assim, a Isa, ela é um exemplo de que realmente o poliartístico pode... Ah, lembrei. Era sobre a mãe e o pai. Que a gente fica, os outros falam isso, os outros falam aquilo. A mãe da Isa ia nas aulas junto. A mãe da Isa assistia às aulas. A mãe da Isa vai em todas as apresentações. O pai da Isa queria fazer poli, ele não vai porque o horário não fecha dele. Senão ele estava fazendo poli junto, inclusive ele gosta, né? Acho que mais do poli do que do tecido. Realmente. Ele faz aula de tecido hoje em dia, mas ele gosta muito do poli. Então, assim, está toda apoiada pela família e desde que ela começou, né? E até hoje. Então, acredito que é uma questão de informação mesmo. Quanto mais gente souber, quanto mais gente entender a diferença de uma coisa da outra, melhor. Lucas, vem cá. Pode ficar. Aqui. Ele aparece um pouquinho. Amiga, só um pouquinho que daí você encerra. A gente já vai acabar. Ah, tá. Só um pouquinho. Esse é o meu irmão que eu falei antes, que também pratica polidense, né? De que idade, Lucas? Acho que você tinha 7. Desde 7 anos, hoje ele tá com 15. Então é um meninão aí, né? Apresenta às vezes, apresentou contigo várias vezes. E é praticante de poliarte também. Gosta? Acho difícil falar alto, porque não dá pra ver a cabeça. Alto. Eu gosto. O Lucas é tímido. Então é isso, galera. Nós aqui do Espaço Movarte estamos tentando fazer algo para ajudar, né, nessa massificação do poliartístico, do poliesportivo, para que as pessoas conheçam, para que deixem de ter esse preconceito e achar que criança não pode praticar. Claro que sim, a gente tem que ter alguns cuidados, tanto que no curso do Polikids da FECAPOLI a gente fala sobre isso, sobre a utilização da roupa, sobre movimentos que não é legal a criança estar praticando, por exemplo, fazer movimentações sensuais, não pode, porque não é da idade deles, né? Eles têm a vida inteira para fazer isso, depois dos 18. Então, assim, tudo com uma consciência de que cada idade tem a sua especificidade, né? Então a gente ensina acrobacias, ensina dança, respeitando também a faixa etária de cada um. Você acredita que idade e o corpo da pessoa seja uma limitação para praticar polidense? Não, olha o exemplo da Ed Reis, que ela começou a praticar o pole anos depois, ela já tinha mais de 30, 40. Sim. E aí virou campeã mundial. Então é muito da pessoa, não tem uma regra, sabe? Também não posso dizer que todo mundo que começar depois dos 40 vai poder virar uma campeã mundial. Não. Sim. Né? Depende da pessoa, da dedicação, do que o corpo dela é capaz de fazer. Tudo depende. Né? Sim. Então, mas não é impossível. Sim. Pois na minha experiência eu ouço bastante gente dizendo: eu estou mais gordinha, eu não consigo fazer polidense por conta disso, eu não posso fazer. Eu também, recebo muita mensagem, queria fazer aula de poli, mas vou esperar emagrecer, ou vou entrar primeiro na academia para ficar forte, e não é assim, né? Na verdade, você começa a modalidade para ficar boa na modalidade, você não vai fazer outra coisa para ficar boa na modalidade, você tem que entrar, o primeiro passo é começar. E aí depois disso a força vai sendo adquirida, vai sendo trabalhada, a gente vai trabalhando isso em aula, né? Não é fora da aula. Então, claro, como falamos antes, toda modalidade ajuda. Se você faz uma academia, se faz pilates, vai ajudar, vai contribuir, mas não é essencial. Começa a aula, independente do seu peso, independente da sua idade, independente do que for, que tem como você evoluir gradativamente. Depende de quantas vezes você vai fazer na semana, de quantas vezes você vai faltar a aula, porque tem gente que paga e não vai, né, Luciane? Então... Em rede nacional. Não. Eu tô aqui escondida. Mas se você se dedica e pratica, a evolução vai acontecer, né?
Depende do tempo de cada um também, mas vai acontecer. Ninguém vai ficar fazendo aula e não vai evoluir nunca, né? Então, se você se dedica, independente do seu corpo, independente da sua idade, vai conseguir, né? Então era isso. Acho que muito obrigada, Aline, mais uma vez. Obrigado, Sueli, equipe toda. Isa, Lucas, Lu, César. Até mais. Como é que finaliza? Isso é que você vai estar sendo gravada, falando, gravando a mim.